cliente me procurou para esse projeto. Eu já tinha feito alguns projetos para ele lá, de área comercial, dos restaurantes dele, mas era a primeira casa. Então, eles moravam em casas menores e foi a primeira casa muito grande que eles pegaram. E a gente acabou de falar disso, foi muito engraçado, porque ele me passava coisas que ele queria e eu falava assim, meu Deus, eu conheci ele já há um tempo. Não é isso, não é a cara dele, não é ele ali. Então, eu comecei a pegar as informações, não falava nada para ele, aí comecei a fazer o projeto e muito interessante porque eu pude quebrar ele inteiro, né? Então assim, por mais que a gente pegue uma casa do zero, esperamos construir a casa, eu pude destruir por dentro para poder colocar o projeto de iluminação integrativa. Então, isso na verdade era um dos propósitos dele, que ele queria isso para o bem-estar dele. Foi um projeto feito lá, mas tudo foi levado daqui, né? Todo desenvolvido aqui. E aí, o projeto em si, o que tem mais charme são as luminárias. Por mais que seja um projeto integrativo e biofílico, as luminárias foram desenhadas pela gente. Eu lembro que foi bem desafiador, assim, aliás, o Fabrício ele tem essa característica, ele traz desafios pra gente, né? Então ele projeta, ele é muito criativo, ele tem uma visão lá na frente, né? Uma mente que tá sempre à frente, eu acho, do tempo dele, sempre foi assim. E ele traz desafios pra gente mesmo, né? Eu gostaria de ter algo assim, né? E agora a execução disso é outra história. Mas eu tinha um problema muito sério, porque eu tinha um pé direito muito alto, e eu precisava de peças que fossem decorativas e extremamente funcionais. Que fossem delicadas e ao mesmo tempo que criassem volumes grandes. Né? A maior peça tem 3x3. 3x3. Então a gente criou algumas luminárias que conseguiram preencher o espaço e também atenderam a questão dessas normas de protocolo de saúde, porque elas eram com luz indireta, né? Elas são com luz indireta. Então elas criaram volume de uma forma delicada, porque eram perfis mais estreitos. Ficou maravilhoso, né, no final. O que ele trouxe de desenho que a gente conseguiu desenvolver para isso. Personalizou totalmente, porque não é uma peça que você tem de linha no mercado, então foi feita exclusivamente para esse projeto, então personalizou o ambiente, o projeto em si da forma como ele imaginava e depois todo o restante, né? Ficou muito bonito. Eu tinha uma decoração um pouco mais carregada, então as peças também não podiam chamar mais atenção. Essa integração precisava ser muito bem feita. E a delicadeza das peças, na hora que instalaram, que ele olhava a instalação assim, ele ficava babando, ele falava, meu Deus do céu, eu não acredito. Ele não sabia para onde ia subir 3 metros de peça. Mas a junção de tudo, eu acho que é um dos projetos que eu mais gostei de fazer. Tem aquele espaço onde tem um piano, né? Tinha então, esse piano, espaço, nossa, então a gente tentou colocar iluminação, muito imobiliário principalmente, né, para tirasse toda a iluminação máxima possível do teto. Mas o espaço do piano foi o espaço que ele não acreditou. E é muito engraçado, porque quando eu apresentei o 3D do piano bar, o sonho dele era ter uma adega. Só que ele não tinha vinho dentro de casa, nunca teve. Ele tinha coleções de whiskies. Então, assim, foi esse o primeiro momento que eu virei para ele e falei assim, você não toma vinho. Por que você quer adega? Eu estou te fazendo um projeto do que você tem. Uhum. Né? Do que você... Aí ele olhava e falava assim, meu sonho era adega. Eu falei, eu faço adega. Mas você vai usar adega? Aí ele falava, não. Aí a mulher dele falou assim, ele captou você nem sabia que você queria isso, olha que perfeição. E uni, porque aquela sala no final é uma sala que eles usam muito. Primeiro que a filha toca piano e ele realmente gosta do whisky. Então eles ficam ali usando aquela sala que, se fosse uma adega, talvez eles nunca teriam usado. Então, isso que eu falo da percepção do cliente, você entender o cliente e tentar mostrar para ele que aquilo é a vida dele. Então, isso é muito importante. E assim, a gente teve esse desafio também, óbvio que a gente já olhando, né, dessa forma, porque a gente pode ou não projetar lá, então, mesmo com algumas restrições, vamos dizer assim,
a gente não sentiu falta do que a gente aqui, por exemplo, o teto de gesso como a gente tem aqui, né? A gente tem um rebaixo, a gente consegue fazer muita coisa embutida. Nos Estados Unidos não, né? É o gesso, mas ele é praticamente colado na Tudo laje. que foi de spot foram tudo de Então, e a sobrepor, gente mesmo assim, a gente colocou, até seguindo a linha dos pendentes, as caixinhas sobrepostas, mas elas compuseram muito bem com o ambiente. Tem uma peça de design europeia no meio disso tudo, peças assinadas pelo próprio Fabrício. Que nós tínhamos acabado de vir da feira, e exatamente. lançou, a gente já usou. Então, os quartos ficaram maravilhosos, com aqueles pendentes na lateral da cama da Suite Master. Ficou muito bonito, muito completo e atendendo toda essa questão dos protocolos, né? Que é o nosso grande diferencial hoje. Eles não saem de casa. Eles, toda vez que a gente se encontra em algum evento ou que eu estou mexendo em algum projeto externo dele, ele fala que... Ele falou assim, você fez uma casa que eu não tenho vontade de sair. Mas se vocês puderem depois colocar as imagens para a gente visualizar o que a gente está falando, vocês vão entender. A casa, ela tem os ambientes integrados, né? Então, isso também facilita essa integração da família, né? Essa facilita a convivência das pessoas, que às vezes a gente vê muito isso, né? As pessoas, cada um no seu quarto, interagindo de forma individual. Então, o projeto do Fabrício, nessa parte de neuroarquitetura, proporcionou isso também. Essa integração dos espaços fez com que unisse mais a família, né? Porque você consegue, você atrai naturalmente os clientes para aqueles espaços em comum ali. Então, ficou muito bonito. Eu não tenho palavras para falar dele, porque realmente, como eu falei, só dele, da maneira como eles falam, que as pessoas que visitam a casa têm essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, isso para mim já é muito importante. E é o que eu falei, da iluminação é perfeita, né? Não, ele cumpriu a sua função, né? Ele foi muito assertivo e o feedback, ele diz exatamente isso, né? O que o cliente falou hoje, eu não tenho nem vontade de sair de casa, o que mais que a gente pode querer se não ouvir isso do cliente? Significa que a casa, o lar, aquela morada está cumprindo o seu papel, né, de acolhimento, e eles com um sentimento de pertencimento, né? Então isso eu acho que é missão cumprida. Na verdade, as pessoas às vezes têm a ideia de que o fato da gente estar oferecendo o melhor, aquilo que a gente estuda para trazer esse diferencial para o projeto, ele é só uma questão de você saber direcionar da forma correta. O projeto, o custo do projeto, ele não muda. A forma de projetar é que muda. Então, às vezes as pessoas também, elas perguntam muito isso, né, pra gente. Não, e quanto isso custaria mais? A nossa especialidade hoje é que faz o diferencial do projeto. A pessoa que me contrata, ela tem tudo isso que eu estou passando. Sim. Não muda o valor dela. Ela pode executar ou não, mas ela tem tudo isso no projeto. Então, esse é o diferencial do nosso trabalho, do nosso escritório. Então, quando a pessoa vier me contratar, eu trabalho com vocês são os meus parceiros, então já está esse projeto. Se você tem a intenção de, nesse momento, modificar a sua casa, o seu escritório, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, porque o Fabrício hoje, agora, com a nova... Aliás, nós não falamos muito sobre a sua marca, né, Fabrício? A gente podia falar um pouquinho sobre essa sua nova marca e essa atuação mais intensa agora no Brasil, né? Que vai facilitar, inclusive, que mais clientes aqui do Brasil possam te contratar, não é isso? Porque quando eu mudei para Orlando, eu acabei trabalhando somente com os clientes fixos. Eu não abri muito esse leque. Então, por mais que minha equipe é praticamente toda do Brasil, e eu tenho muita procura, eu estou tendo muita procura depois disso está acontecendo. Então, resolvemos, minha marca mudou, deixei de ser Estúdio Fabrício Novaes, hoje é a empresa Fluxus, arquitetura e designer, e ela abrange toda a Flórida, e está abrangendo todo Grande São Paulo, ABC, Santos e litoral norte. Então, assim, todo mundo que
precisar e quiser conversar, quiser entender mais, o Instagramzinho tá aí, mas tá mudando, então, mas tá entrando muita novidade, gente, porque no momento que eu construí essa empresa, eu deixei de ser uma pessoa física, de ter só uma equipe minha. Eu tenho muitos profissionais agregados ao meu trabalho, tá? Então, você vai ter uma equipe maravilhosa trabalhando para que realmente tudo que a gente conversou você consiga ter. A gente tem uma parceria já de muito tempo com o Fabrício e nessa parceria a gente oferece como forma de ele agregar, né, ao que ele pode oferecer ao cliente dele, a nossa especialidade. Então, se você se interessou por esse assunto e está nesse momento de mudança, ou se você é do Brasil e de repente a gente tem muitos clientes aqui no Brasil que têm casas em Orlando e você quer ou adquirir ou reformar, tanto no Brasil quanto lá, e você contratar, por exemplo, o Fabrício, o nosso serviço, você sabe que já vai estar agregado, porque é um comprometimento que nós temos de oferecer toda a nossa especialidade em iluminação integrativa para os projetos do Fabrício. E claro, que se a contratação for de forma individual, né, aqui a gente tem vários modelos de negócio no nosso escritório, a gente pode oferecer vários modelos de negócio também, tanto comercial quanto residencial, assim como o Fabrício também, né? Depende da forma como a gente vai poder ajudar. Os nossos escritórios hoje, eles têm uma sintonia muito grande porque a gente tem essa forma de pensar muito parecida, né? Então, o que a gente vê é que a gente atrai muito os escritórios que têm já esse pensamento dessa nova forma de projetar que a gente fala que é uma necessidade do cliente, né? Então, isso acaba acontecendo naturalmente, né? Da gente projetar realmente para aumentar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que o foco hoje é uma coisa que eu não canso de repetir, o nosso foco hoje é direcionado para aquilo que eu considero ser o que verdadeiramente importa, que é a vida humana. Não tenho nem o que falar depois disso. Só que se você quiser entrar em contato com a gente, vai estar aí embaixo o Instagram dos dois escritórios. Você, cliente final, que quiser me procurar, ou arquitetos e clientes finais que queiram procurar a Estúdio Guido. Então fiquem à vontade e venham entender mais com a gente, né, sobre isso. Fica esse convite mesmo, né? A gente falou tanto sobre isso, e se você se interessou, vem conversar. A gente gosta tanto de compartilhar isso, que às vezes vamos tomar um café, vem entender um pouquinho mais, vamos ver se a gente pode ajudar de alguma forma, né, a transformar um pouco da sua vida. Isso aí.